Opinião internacional. Eleitores assustados, eleitores ansiosos. É a campanha eleitoral nos Estados Unidos. Aqui conosco o embaixador José Vicente de Sá Pimentel. Meu amigo, você já tinha visto uma campanha tensa como esta? Não, nunca tinha visto. E nunca tinha visto também um candidato que, ao deixar a presidência, não aceita os resultados, insufla os seus eleitores a marcharem e a assaltarem o símbolo, né, da política americana, que é o Capitólio. Eu nunca vi nada semelhante. Na verdade, Trump é um candidato que nunca houve igual. Houve parecido, mas igual a esse, nunca houve. Até o momento, você mesmo dava essa informação há pouco, já são mais de 70 milhões de votos antecipados nos Estados Unidos. E a eleição oficialmente a partir de amanhã. Esses votos antecipados, como é que você está vendo essa movimentação? Pois é, eram ontem, né? Ontem, a última coisa que eu ouvi ontem de noite era que 78 milhões de votos já haviam sido consignados, né? Dos quais 38% declarados como democratas e 36% declarados como republicanos, o que dá uma ideia de uma participação ao meio, né, nesses votos antecipados. Até nisso, a polarização existe, o que é um detalhe extraordinário nessas eleições. Voltando falando do nosso tema inicial, embaixador, assim, o New York Times escreveu um artigo dizendo que tanto de um lado quanto de outro, a campanha está bem, a corda bastante esticada. Os democratas falam muito sobre os efeitos nefastos das restrições ao aborto, com depoimentos muito duros. Os republicanos falam sobre a violência de gangue, de gangues de imigrantes. Isso tudo está colaborando para aumentar essa ansiedade do eleitor. Você sabe que outra coisa que nunca houve, eu não me lembro de ter ouvido em nenhuma eleição americana antes, aliás, em lugar nenhum do mundo, né? É tanta mentira junta, né? Porque a capacidade que o Trump tem de inventar coisas assim, e de repente ele inventa que estão comendo cachorros e gatos e outros pets, né? Imigrantes estão fazendo isso numa cidade do interior de Ohio. Não basta a polícia local, o prefeito local, que é republicano, desmentir. Ele continua falando, né? Ele continua falando porque ele diz, eu ouvi, estou apenas dizendo que eu ouvi isso. E assim vai, são muitas coisas que ele vai falando. Os democratas, por sua vez, eles têm essa tendência, né, a se colocarem sempre a favor dos fracos e dos oprimidos, e talvez aumentar muito a tendência das polícias investirem contra esses possíveis eleitores que ao se congregarem em algum tipo de parque municipal ou algum tipo de arena, eles poderiam ser, então, maltratados, e há, enfim, um clima muito acirrado, um clima bastante, eu diria, violento mesmo nesses dias, sobretudo nesses dias pré-eleitorais. Uma questão, embaixador, assim, eu não me recordo de uma eleição assim em que algum candidato, talvez com sua longa experiência no assunto, se recorde melhor. Mas eu não me lembro de uma eleição assim que o Instituto de Pesquisa desse uma vantagem larga, confortável, seja para republicanos ou democratas. É sempre muito, muito fina, muito tênue essa diferença entre os candidatos às vésperas das eleições. Você se recorda de alguma vez em que uma pesquisa apontou um candidato favorito? Nas eleições do Bush Jr., né, contra o Al Gore, a coisa sempre foi muito disputada mesmo. E isso que está acontecendo agora. Quer dizer, numa hora dizem, não, mas agora os republicanos estão vindo fortes.
Aí, imediatamente, não, mas os democratas estão recuperando terreno. É exatamente o que aconteceu agora, né? Porque cerca de 10 dias ou 7 dias para cá, havia, de repente, uma percepção de que os republicanos estavam ganhando espaço em áreas fundamentais, né? E que o Trump estaria ganhando pontos percentuais de vantagem sobre a Câmara. Mas acontece que nos últimos 3 dias, ou melhor, desde aquele grande comício que o Trump fez em Nova York, né? Em que alguém disse que o Porto Rico era uma ilha de lixo, né? No meio do oceano, e tendo em vista a grande quantidade de porto-riquenhos que moram nos Estados Unidos atualmente, sobretudo depois daquele terrível problema que eles tiveram, né, o furacão, não me lembro mais o nome daquele furacão, mas foi terrível. Há uma população muito importante em centros que fazem um certo alarido, e em cima disso daí, e com também uma revigoração da campanha da Kamala Harris, que está se demonstrando uma candidata cheia de energia, né? Porque até o fim ela está se multiplicando em comícios em todas as partes, sobretudo nos estados pêndulos, e sobretudo na Pensilvânia, em Wisconsin. No que eles chamam de Rust Belt, né? Cinturão da ferrugem, né? Ela tem se multiplicado ali, e as últimas pesquisas dizem que ela teria agora uma vantagem de 3 pontos percentuais, teria recuperado a vantagem que ela tinha há cerca de 3 semanas atrás. Agora, tudo isso é uma questão agora tem que esperar, né? Tem que esperar porque as eleições já são amanhã. Então, nós estamos realmente na hora H. A gente falava sobre essa questão dos golpes abaixo da cintura, né? Essas caneladas, enfim. Os americanos parecem confiar muito no fair play, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente caminhamos para a criminalização das fake news, etc. A instituição eleição nos Estados Unidos, por mais que para nós que estamos de fora pareça um pouco com mecanismos um pouco parados no tempo, para eles isso parecem cláusulas pétreas, né? É muito difícil pensar em algum tipo de mudança, de você ter uma instituição como nós temos no Brasil, um Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, que faça a mediação jurídica desses conflitos. Lá a coisa não tem o menor sinal de mudar. Nossa tradição jurídica é completamente diferente da deles, né? Nós já tivemos várias constituições, eles só tiveram aquela de 1776, né? A Inglaterra, que dá um pouco o modelo, né, da democracia americana, teve apenas uma Constituição, que é um pequeno número de artigos, né? É um tipo de tradição, não sei se é melhor do que a nossa, né? Eu acho que a nossa Constituição talvez seja um pouco detalhista demais, né? Grande demais. Agora, também acho que muitas vezes a Constituição, as anglo-saxônicas são um pouco curtas demais, né? Então é difícil de você dizer. Essa questão de fair play, eu fico pensando como é que você pode ter fair play quando você tem pessoas como, por exemplo, Donald Trump e Elon Musk fazendo campanha no mesmo palanque, né? No mesmo lugar, no mesmo comício. O Elon Musk, ele apareceu de repente, deu de uma hora para outra 75 milhões para a campanha do Trump, que, como você se lembra, estava ficando muito atrás, né, em matéria de arrecadação do que a da Kamala, que estava conseguindo muito mais dinheiro do que eles. Aliás, neste momento, até agora, quer dizer,
foram gastos, né, segundo o órgão americano encarregado de apurar essas coisas, foram gastos 1,7 bilhões de dólares na campanha, sendo que a Câmara gastou 1 bilhão. Isso desde o Dia do Trabalho, desde a primeira terça-feira de setembro. Desde aquele dia, a Câmara já gastou 1 bi e a campanha do Trump, basicamente 700 milhões. Né? É muita grana. E o Elon Musk seria o encarregado do Trump de organizar justamente essa questão do dinheiro, porque ele diz, né? Eles dizem, os republicanos em geral, o Trump de uma maneira muito específica e o Elon Musk de uma maneira ainda mais contundente, que o trabalho dele será de eliminar desperdícios. E aí existe essa coisa curiosa, né? Que duas coisas que me chamam muita atenção na maneira como as percepções, né, são muito mais abstratas do que normalmente costumava ser. Né? Olha só, né? Você tem nos Estados Unidos uma economia em que o PIB cresceu 2,7%. Você tem uma inflação baixa, de 2,4%. Você tem um índice de desemprego, agora, há poucos dias, divulgado, de 4,1%. Isso são dados de uma economia excelente. Né? Mas, no entanto, se diz, e os partidários republicanos dizem que, na verdade, o tempo do Trump foi muito mais proveitoso do que os democratas. Não foi, absolutamente. Você pode dizer que houve o impacto da pandemia, do Covid-19. Agora, também é verdade que o Covid-19 foi tão terrível porque os republicanos foram extremamente relapsos, né, ao lidar com aquilo, ao criar os bloqueios que deveriam ter criado logo de início. Então, a pandemia foi muito ruim, porque a política médica de saúde utilizada pelo Trump foi muito ruim. Né? Isso é a pura verdade. Agora, a outra coisa que eu queria dizer aqui, eu não queria perder a oportunidade de dizer isso, porque eu estou há vários dos nossos podcasts querendo dizer isso, e não estou conseguindo colocar, que é um negócio que me chama muita atenção. Né? O Musk diz que vai eliminar os desperdícios. Aí eu estava lendo numa publicação da Harvard University, uma avaliação de onde está o problema de desperdício nos Estados Unidos. Porque desde Reagan, que era republicano, que essa questão dos gastos governamentais tem sido arrochado nos Estados Unidos. Né? E eu me perguntava como é que estaria isso agora. E realmente você tem muitos poucos gastos não devidamente cadastrados, né? Não devidamente quase que monitorados diretamente por agências do governo americano. Então, onde é que ele poderia, onde é que estariam os desperdícios? Eu imagino que, assim como tem no Brasil, existem gastos, né, que são basicamente com benefícios dados a empresas, né, subsídios que são dados a várias empresas, inclusive as empresas do próprio Elon Musk. Eu não acredito que ele queira acabar com os subsídios que a SpaceX está tendo. Né? Não acredito. Então, ele vai tirar de onde? Ele vai tirar da área social. É daí que ele vai tirar. Vai cortar toda a coisa da Previdência, o que existe, que já não é grande. Né? E, por isso, realmente, aquele Obamacare, né? Aquela palidíssima imitação do SUS, estabeleceu, né, no tempo do Obama, ele vai provavelmente acabar com aquilo ali, seguro-desemprego, Medicaid, Medicare, essas coisas é que ele provavelmente vai acabar. A outra coisa que ele diz, né, concordando no caso com o Trump,
é que ele vai taxar as importações chinesas. Eu gostaria de ver isso, porque uma das principais importações chinesas são os Tesla. Então, vai mesmo aumentar tanto assim o preço dos carros que ele produz na China, porque os Teslas são produzidos na China. Outra coisa, outra importação importante dos Estados Unidos e da China são os semicondutores. São coisas essenciais para essas indústrias todas de TI e agora de AI. Né? Então, os Estados Unidos vão parar de comprar isso daí ou vão comprar de outros países que produzem artigos de menor qualidade, segunda categoria, vão ficar para trás. Então, eu não entendo muito bem a lógica. No caso, eu entendo a questão do Trump. Ele faz, para fazer na campanha, ele diz qualquer coisa. Na verdade, ele diz o que passar na cabeça dele e depois ele não tem compromisso nenhum com o que ele diz. Ele vai depois fazer o que ele achar que quer. Mas eu fico impressionado com as pessoas que apoiam o Trump porque ele é melhor economicamente. Eu me pergunto como. Eu não quero aqui assumir uma posição a favor de Kamala e contra o Trump. Mas, nesse caso, me parece excepcional, porque é o tipo da coisa que houve no Brasil também. Né? Assim como nós imitamos a incapacidade do Trump para lidar com a pandemia do Covid-19, nós também dissemos, não fizemos, mas dissemos que íamos fazer coisas, o governo ia acabar com uma série de controles, né, sobre a economia, deixar a coisa correr mais solta, mais leve, em todas as áreas, né, ambiental, todas as outras. Mas, enfim, e eu não vejo isso. Não vejo isso acontecer. Né? E não vejo o exemplo americano sendo bom nesse panorama também. Aí é que eu vejo que a campanha, além dela ser extremamente polarizada, ela se tornou um elemento realmente teatral. Quer dizer, o Trump fala sobre, por exemplo, sabe, eu não sei se você está acompanhando esse negócio, né? Mas tem um artigo, eu joguei golfe anos atrás, um dos primeiros assim, grandes nomes do golfe internacional, né? Antes do Tiger, antes desses mais modernos, era um cara chamado Arnold Palmer. Arnold Palmer era um gentleman, era um cara muito dado e era considerado assim o grande nome do golfe internacional. Pois o Trump conta nos comícios, ele chama de comício, né? Rally, uma história do Arnold Palmer no banheiro de um clube de golfe, em que as pessoas ficaram abismadas com o tamanho do pinto do cara. Você conta isso no comício? Quer dizer, para quê? É muito estranho. Você tem pessoas, imigrantes, comendo gatos, etc. E você tem, de repente, uma referência à anatomia sexual do Arnold Palmer. É estranhíssimo. Né? Então, isso é que é a campanha atual. Porque falar realmente de coisas econômicas e dizer como que ele vai fazer para diminuir esses desperdícios orçamentários, nada disso está sendo, e nada disso foi feito quando ele teve a oportunidade de fazer. Deve ser terrível um país assim com uma campanha com promessas irrealizáveis, baixaria, né? Deve ser horrível um país. Agora você imagina se isso... Quer dizer, aqui, né? Imagina que coisa. Estaríamos todos dizendo, mas não, nos Estados Unidos jamais aconteceria, lá é sério, aqui não é. Enfim, sabe, teve um outro assunto que eu estava me preocupando com esse negócio, como é que os brasileiros, que são binacionais, né, que adotaram também a cidadania americana, como é que eles estão votando. E eu vi há
pouco um rapaz que é brasileiro, que está nos Estados Unidos e desenvolveu, né, uma pesquisa importante a respeito disso. E a maioria dos brasileiros, cerca de próximo de 60%, teria votado no Biden e votaria na Câmara agora. Então, os brasileiros são favoráveis ao Partido Democrata nesse particular, o que me parece uma coisa razoável, porque, afinal de contas, quem é imigrante não pode ficar do lado de quem diz que vai mandar, no dia seguinte ao da eleição, vai mandar embora todos os imigrantes e depois vai fazer uma triagem para ver como é que é isso. Então, como é que primeiro que operacionalmente vai ser infernal, você pegar 2 milhões de pessoas, juntar, sem se interessar que elas tenham ou não a dupla cidadania, você tem uma cidadania americana e manda todo mundo embora. Depois a gente verifica esse negócio através dos meios legais, através dos consulados, etc. Mas você vê que há um número importante de centro-americanos, né, mexicanos e centro-americanos, que votam no Trump. Como é que vota? Eu não entendo muito bem esse negócio. Então, há certos mistérios. Né? A figura do Trump, ele tem um carisma de tal ordem que faz com que as pessoas fiquem embevecidas com aquilo. E não importa o que ele diga, não importa o que ele faça, as pessoas continuam votando nele. Então, a campanha não é feita para que as pessoas digam, os candidatos digam o que eles vão fazer, que é, aliás, o que a Câmara está fazendo. Mas o Trump não precisa dizer. Ele chega lá e fica discursando sobre os cachorros que estão sendo comidos em Ohio, sobre as partes sexuais do jogador de golfe. É assim. E as pessoas, metade dos eleitores, metade dos 245 milhões de eleitores americanos, de repente votam nele. De todo modo, estamos caminhando para a reta final, numa eleição de 1 bilhão e 700 milhões de dólares gastos na campanha. É a economia mais forte do planeta, é a maior potência militar do planeta. Devemos chegar a 100 milhões de votos antecipados. E, para todos os efeitos, republicano ou democrata, nós vamos finalmente saber quem vai ser o sucessor de Joe Biden na Casa Branca. Embaixador José Vicente Sá Pimentel, obrigado pelas suas opiniões, sobre suas informações e análises, e seguiremos juntos acompanhando o marchar das apurações nos Estados Unidos. Ok. Luciano, deixa eu, antes do dia das eleições, fazer mais um comentário aqui. São coisas que eu fiquei querendo dizer a alguns podcasts. Né? É o seguinte, uma das maneiras de você economizar nos Estados Unidos, o governo, deixar de gerar essas coisas de inflação, deixar organizar melhor o orçamento, seria cortar despesas do Pentágono. O Pentágono tem cerca de 800 bases americanas nos Estados Unidos e no exterior. São 800, não é brincadeira. Eles têm um arsenal militar com uma quantidade extraordinária de ogivas, mais de 1.000, seguramente, não tantas quanto a Rússia tem, mas quase igual, são mais de quase 1.500, né, que cada um deles tem, e cada uma delas com poder destrutivo extraordinário. Mas, atualmente, você tem os drones, você tem os mísseis cada vez mais sofisticados, cada vez mais velozes, cada vez podendo carregar cargas mais destrutivas. Então, aparentemente, as guerras podem ser, daqui para frente, não devia nem haver guerra, mas elas podem ser lutadas com drones, com mísseis e com igual eficácia. Agora, quem é que vai cortar
o orçamento do Pentágono? Elon Musk? Eu quero ver. Essa eu pagaria para ver. Não vejo a menor condição. Os gastos com defesa nos Estados Unidos certamente são, como diria o outro, incortáveis, né? Bem, embaixador, muito obrigado pelas suas opiniões aí. Vamos nos encontrando ao longo da semana para comentar o marchar das apurações dos votos nos Estados Unidos. Mais uma vez, obrigado. Esse foi mais um Opinião Internacional. Obrigado pela sua audiência.